Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então aí mais uma vez, hoje é minha folga, eu decidi gravar para vocês aqui do ponto turístico da cidade. Aqui nesse forte aqui é o Forte Elizabeth e lá tá o nosso destino. É a igreja do Anjo de Ouro. E tem vários fatores interessantes nesse ponto e eu vou tentar contar para vocês um pouco da história e um pouco sobre a igreja, um pouco sobre cada estátua que tem nela. Cada estátua não, que seria muito tempo, mas um pouco da história da igreja para mostrar para vocês que essa é a primeira igreja de Cork. Aliás, esse local é o local da primeira igreja de Cork. Essa já é a terceira igreja nesse local. E a história é bem interessante, mas eu vou pausar um pouquinho por causa do barulho da obra e vou mostrar para vocês lá à frente da igreja. Tem alguns outros fatores, ó. Como é uma igreja muito grande e tem diversos fatores sobre ela e pontos interessantes sobre ela, eu vou tentar gravar cada um deles, mostrando para vocês os pontos, porquê, história. Olha lá, o Anjo de Ouro. Em cima aqui da torre, próximo da torre, na verdade, né? Embaixo da torre tá lá o Anjo de Ouro, que de todos os lugares de Cork onde você consegue enxergar ela, você consegue visualizar. Só que ela tem vários fatores, vários pontos, várias coisas que são super interessantes. E da última vez que eu vim aqui, o rapaz estava contando um pouco da história da igreja, só que ele contou só a fachada da igreja. Eu vou mostrar para vocês a fachada e vou contar um pouco da história para vocês. Só que eu vou contar também sobre tudo isso aqui, porque em alguns pontos da igreja ela tem como se fossem masmorras com gárgulas. Tá vendo? Posicionados aqui, gárgulas. Literalmente gárgulas. E sim, são isso mesmo. E aí o ponto é para isso, para ser gárgula mesmo. Como é uma igreja muito grande, como eu disse, com vários fatores interessantes, com vários pontos, com várias coisas que eu vou mostrar, eu vou pagar para entrar para poder mostrar ela por dentro e por fora. E vou ler aqui também a colinha, né, que eu fiz para poder contar um pouquinho da história para vocês. Esse vídeo vai ficar gigante. E aí eu vou fazer cortes a cada 20 minutos de vídeo. Eu vou cortar e vou fazer o próximo vídeo. Vou cortar e fazer o próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. Ela é localizada próximo do centro da cidade. E é uma localização muito boa e fácil de chegar. Qualquer pessoa consegue chegar aqui a pé na igreja. E eu vou mostrar para vocês. Como eu já disse, vou cortar os vídeos em várias partes para poder mostrar para vocês os pontos, né? Então. Ih, tá fechado. Caraca. Eu vou tentar entrar mesmo assim. Bom, aqui a gente já chega na parte mais importante da igreja, que é a fachada. Essas duas torres, que é a torre da esquerda e a torre da direita, elas foram construídas, a igreja inteira foi construída em 1870, foi a finalização da construção da igreja. Ela tem aqui na frente 12 pontos, e esses 12 pontos da catedral o primeiro ponto de Filipe. O segundo ponto é Filipe, Bartolomeu, Simão e João Batista. Esses são alguns pontos da igreja, né? E aqui fala sobre a história da igreja em si, que é essa fachada toda da igreja. Que eu vou ter que me afastar um pouquinho mais para mostrar a fachada inteira da igreja. Tá, vamos lá. Aqui a primeira igreja foi construída em 1606, 606 depois de Cristo, por São Finbar, acho que é isso a pronúncia, é bem difícil. E quando ele construiu essa igreja, ele foi estudar na França, que antigamente chamava Gaule,
E aí voltou da França e construiu uma igreja aqui, um mosteiro, para ensinar novos padres e tal, para ensinar a igreja, para ensinar o cristianismo na Irlanda. Em Cork, essa foi a primeira localização de uma igreja, ou seja, essa igreja aqui é a terceira. Depois dessa, em 1600 foi construído uma outra igreja. Deixa eu pegar aqui para ter certeza do que eu estou falando, né? Pegar aqui minha colinha, desculpa. No século XII, do século XII para o século XIII, a igreja foi transformada em uma igreja medieval construída em pedra. Depois disso, em 1865, entre 1865 e 1879, foi construído esta catedral, que virou uma catedral muito importante, e foi feito aqui alguns pontos na fachada dela. Mas tá, vamos ao primeiro ponto importante. Aqui a gente tem duas torres. A torre da esquerda e a torre da direita, elas têm nomes. A da esquerda chama whisky e a da direita chama cerveja. Por que tem nome de bebida alcoólica em uma igreja, em torres de uma igreja? Por quê? Como eles não tinham muito dinheiro para poder fazer a construção da igreja em si, o que eles fizeram? Pediam doações para os produtores da cidade. E as pessoas que produziam na cidade produziam uísque, como é o da torre da esquerda, e cerveja, como é o da torre da direita. E aí, automaticamente, quem produzia uísque doava para a torre da esquerda e quem produzia cerveja doava para a torre da direita. Como eu já disse em outro vídeo sobre igreja, tinham vários fatores, como é feito aqui na frente da igreja, como eu disse para vocês, a estátua, cada estátua tem o seu porquê de cada estátua, e se não me engano são os apóstolos nas estátuas, e lá em cima são os anjos, e abaixo dos anjos são os homens orando para Deus. Aqui nos umbrais das portas são profissões, como eu já disse da outra vez. Vem, todas as profissões aqui, são várias profissões. É pedreiro, é marceneiro, é o cara que cultiva, é o cara que cuida das ovelhas, é o cara que faz roda, o cara que faz barril, o cara que faz aço, enfim, o cara que faz cestos. Tem aqui todas essas coisas, todas essas funções. Beleza, aqui, essa parte aqui, que tem os anjos tocando a trombeta e as pessoas vindo com sacrifícios e doações, né, pedindo, fazendo suas preces, conta a história sobre as virgens e o noivo. E aí é que tem uma parte mais interessante ainda. O rapaz estava contando que na época que foi feita a Bíblia, sem a tradução antiga, sem a tradução atual, na Bíblia antiga diz que essas noivas são as noivas que foram fiéis. Por isso que diz na Bíblia, elas tinham o azeite. Não, é fidelidade. E aqui, as noivas que estão com cara de triste e olhando para fora, as que estão olhando para dentro para o noivo, são as noivas fiéis. E as do lado de lá são as noivas infiéis, as pecadoras no caso, que pecaram contra o noivo, e por isso elas não estão olhando para dentro da igreja, porque elas não podem entrar na igreja pelo pecado delas, tá? Então tá, o que acontece aqui? Por que esse aqui tem um fator mais interessante ainda? Na cabeça dele tem desenhado algumas pontas na cabeça dele. E essas pontas que tem na cabeça dele são um simbolismo de chifres, o que em espanhol é cornos. Ou seja, ele tinha sido corneado por essas mulheres aqui, que são as virgens sem azeite, que seriam, né, as puras sem o azeite, que traíram ele
cornearam ele, ou seja, deram chifres para ele. E por isso que a gente tem na nossa língua portuguesa, os cornos são as pessoas que foram chifradas, né? Que são pessoas que foram traídas. Eu também não sabia de onde que vinha essa origem. A gente sempre fala corno, 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 mas de onde que veio, né? Vem dessa tradução da Bíblia que diz que, vem do espanhol, que diz que corno são os chifres da cabeça do boi, da vaca ou da pessoa, no caso ali, que foi chifrado pelas noivas que o traíram. Aqui também tem várias outras profissões, como escriba, como infinitas outras profissões. Como eu disse, sempre tem as profissões aqui, ó. Nessa posição aqui tem as profissões deles. Beleza. Continuando sobre a fachada. Aqui na fachada a gente consegue visualizar lá em cima um homem com o livro aberto, aqui no meio, abaixo dele alguns gárgulas e abaixo um gárgula no meio e abaixo do gárgula alguns anjos e arcanjos, que é o simbolismo da igreja entre o bem e o mal, que é a luta do bem e do mal, ou seja, essa igreja foi feita exatamente para ser isso mesmo, imponente e ser uma coisa detalhada sobre a Bíblia. Aqui é um detalhamento da Bíblia contado em pedra e em esculturas sobre essa igreja. Lá no meio, onde a gente tem um vitral, daqui de fora a gente quase não consegue visualizar, mas de dentro para fora você consegue ver. Em todos os vitrais da igreja é contado todos os livros da Bíblia e é contada a história bíblica exatamente desenhada em vidro e colocado nas janelas da igreja. Essa igreja, ela tem o maior órgão, o órgão mais antigo e o maior da Europa, se não me engano. Aqui tem vários outros fatores nas laterais da igreja. Você continua andando, você continua vendo anjos e gárgulas colocados nas laterais da igreja, como eu mostrei lá embaixo. Anjos e gárgulas sempre. E os vitrais, que são muito bem feitos. Ela foi construída em pedra e levou 14 anos para ser construída essa igreja. Então é muita história e é um ponto marcante na história de Cork, da cidade em si. Por quê? Por ser a primeira igreja que foi colocada aqui e foi construída nesse exato local. Olha lá, o anjo de ouro. A lenda diz que quando esse anjo de ouro tocar essa trombeta, o mundo está acabando. É o fim do mundo. E em todos os pontos, como vocês podem ver, existem gárgulas. Eu estou procurando uma estátua em específica que é colocada aqui no meio dos jardins. Foi colocada aqui de propósito no meio dos jardins. É uma estátua que remete, olha os vitrais, que remete à vida e à morte. Mas olha esses vitrais. Eu vou tentar entrar nessa igreja. Está fechada agora, mas eu vou tentar entrar mesmo assim, para ver se eu consigo mostrar para vocês a parte interna da igreja. O pedinte, como outra retratação da Bíblia, e a igreja inteira por fora tem, como eu disse para vocês, gárgulas e anjos desenhados não, esculpidos, né, para demonstrar a luta entre o bem e o mal. Aqui essas pedras que são colocadas aqui são todas contando a história sobre os padres que vieram antes, a história da igreja, entre outras coisas. Olha os vitrais, é bonito demais.
Vamos lá. Tentar entrar na igreja. Eu vou tentar entrar para mostrar para vocês o órgão que tem lá dentro e vou tentar mostrar para vocês os vitrais da igreja e a parte interna. Eu vou dar um pause no vídeo porque eu vou perguntar se a gente pode entrar. Ó, é isso. O estudante custa 7, o turista custa 8. Criança abaixo de 16 não paga, acompanhado de um adulto não paga. Vamos lá. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Oh man, I forgot my. Oh, I have money. I have money. I forgot my ID. I'm student. You're student. Yes. Thank you so much. Here, some history, Okay. point of interest. You can go around, take all the picture. Oh, thank you so much. Aí a gente ganha quando a gente paga a história sobre a igreja que eu estava contando para vocês. Ela foi construída por William Burgess e a gente ganha um mapa da igreja. E aí, como eu falei para vocês que ia mostrar aqui, olha o órgão lá em cima. Quando tem casamento, eles tocam esse órgão, que são aqueles tubos lá em cima. É um órgão de mais de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar na colinha, para não falar besteira, né? Ó, o órgão com mais de 4.000 tubos é aquele órgão lá em cima. Recentemente restaurado. Músicos do mundo inteiro vêm aqui para tocar ele. É esses tubos aqui, embaixo desse vitral. E cada uma dessas janelas é um vitral contando sobre a história da Bíblia. Olha isso. Aqui, centenas e centenas e centenas, milhares de anos de histórias contadas em vitrais. E ela foi recentemente restaurada. O que está escrito em inglês sobre o general. Olha aí, esses pedaços de pedra caíram, mas eles colocaram aqui para mostrar ainda mais um pouco de história. Olha. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas nesses vitrais está contando a história exata da Bíblia. E aqui é o altar, onde fazem as apresentações não, né? Onde se cantam, onde se tem o coro. Aqui a Bíblia Sagrada. E nessa igreja eles têm o manuscrito da Bíblia Sagrada antiga, né? Antes da tradução. Aqui a gente tem novamente mais esculturas, as maquetes de Burgess.
Burgess era o escultor que fez as esculturas aqui. Como eu disse para vocês, que as profissões eram detalhadas naquele umbral da porta, todas aquelas profissões são feitas exatamente assim, detalhadas por profissões e colocadas naqueles umbrais das portas. Olha aí mais um pouco da história. Olha que lindo esses vitrais. Cara, isso é muito perfeito mesmo. Datado de 1800. É muito perfeito mesmo. Eu ia cortar o vídeo. Ó, essa é a maquete da igreja. Essa é a maquete da igreja por inteiro. Eu ia cortar o vídeo, mas acho que não vai ser necessário. Aqui, aquele pedaço de cima que estava lá atrás é uma parte do órgão. E aqui o restante dele, com os tubos, como eu disse, são mais de 4.000 tubos para tocar o órgão por um. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do altar. Aqui é escrito em latim. Pelo menos eu acho que é latim, né? Ou é latim ou é gaélico. E aqui embaixo da Bíblia tem uma estátua de um dragão. Acho que é latim, sim. In memory of Honrajo Consent Momão Mano. Parece ser latim. Um latim misturado com inglês, talvez gaélico. Não sei. E aqui, ó, como eu estava mostrando o restante do órgão. São todos esses tubos, mais esses tubos, mais de 4.000. Mais essa parte daqui, que tem tubos lá dentro também. Mais a parte lá de baixo, com outros tubos, para fazer o som completo. Eu vou mostrar o altar da igreja agora um pouco para vocês. Nossa. A abóbora da igreja é desenhado, se não me engano, são os discípulos ou os santos da igreja. Nossa. Cada detalhe faz toda a diferença. Cada detalhezinho é algo totalmente incrível. É isso, galera. Se vocês gostam desse tipo de vídeo,
desse tipo de conteúdo. Não deixe de se inscrever, de comentar, de curtir, para que eu possa continuar fazendo os mesmos tipos de conteúdo para vocês, mediante o que vocês gostam. Se vocês curtem, é porque vocês gostam. Se vocês não curtem, é porque vocês não gostaram. Para mim, eu tenho isso como um padrão. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.